dia. Desejo para todo mundo a paz do Senhor Jesus, amém? Privilégio estar aqui com vocês nesse tempo de retiro. Eu queria fazer uma oração, podemos fazer juntos? Gostaria que você, só a nível de concentração, baixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. É um momento onde a gente quer dedicar nossa mente, o nosso coração, a aprender mais do Senhor Jesus, sobre aquilo que Ele tem para nós, não só nessa manhã, mas diante de tudo aquilo que Ele já falou. E nós vamos pedir a intervenção do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do juízo e da justiça que são de Deus, e nos convence também do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda a reconhecer como nós precisamos de Deus, como nós precisamos colocar a nossa identidade, aquilo que somos diante da presença do Espírito. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. A tua palavra viva e eficaz diz que as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, Senhor. Tua palavra diz que elas também são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai, porque se nós estamos aqui, certamente isso é fruto da tua bondade e do teu amor por nós. Eu quero te agradecer por cada vida, cada adolescente que está vindo de um contexto familiar tão diverso, tão distinto. Talvez alguns aqui passando por bons momentos em casa, outros talvez passando por momentos desafiadores, difíceis consigo, com os pais, com a família. Mas nós sabemos que esse retiro é uma providência tua, para que o Senhor alinhe o nosso coração com a tua vontade, Senhor. Para que mais uma vez nós possamos escutar, ouvir e crer de todo o coração que a nossa identidade está em ti. E nós podemos, Senhor, segundo a tua palavra, confiar e crer que o Senhor nos chamou para uma identidade firme em ti, que independente do momento, quer seja ele bom ou ruim, nós estamos e podemos estar ancorados na verdade das Escrituras, que o Senhor nos revela, que é de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos tendo o privilégio de poder abrir mão sobre aquilo que nós mesmos achamos sobre nós, a fim de entender aquilo que o Senhor diz sobre nós ao longo desses dias de retiro. Cuida da nossa mente e do nosso coração, para que a gente entenda mais da tua palavra e se encha de ti, para a tua honra e tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você não precisa aplaudir, amém. Galera, eu quero pausar com você aqui, e eu confesso que na última música aqui eu fui tomado aqui por um sentimento, certo? Eu não estou querendo dizer que isso é necessariamente uma providência divina, mas eu fui tomado aqui de um quebrantamento, de um entendimento da parte do Senhor, de que eu também sou filho amado de Deus, e de que esse momento para mim vai ser muito desafiador. E eu estava ali meditando na música, né? E ontem eu tive um tempo orando aqui pelo retiro, ontem pela manhã eu tive um tempo falando com o Senhor, e o Senhor falou muito ao meu coração. Então, primeiro, antes de falar para vocês sobre o nosso tema, eu também preciso me colocar como parte da história e dizer que eu sou alguém que foi impactado pelo livro que está inspirando esse retiro, o conteúdo desse retiro, mas alguém também que está sendo inspirado por entender e mais uma vez crer, continuar crendo, de que quem eu sou tem a ver com aquilo que Deus diz. Não tem só a ver com aquilo que eu quero. Quem eu sou tem a ver com aquilo que Deus tem como propósito. E não só com as minhas intenções, não só com os meus sonhos, que muitos deles são legítimos. Vocês entendem isso, que os nossos sonhos, nossos desejos é uma coisa que não necessariamente tem um problema. Mas eu preciso alinhar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, aquilo que eu tenho em mente como um propósito com aquilo que Deus fala sobre mim. E eu queria começar dizendo que tudo isso tem um fato na minha vida que me inspira a viver isso, que é o fato de ser órfão de pai e mãe.
Eu, aos 15 anos, fiquei órfão de mãe, já era órfão de pai, fiquei órfão de mãe. E na minha história e no meu testemunho de vida, tudo isso tem a ver com o que vocês estão vivendo ao longo desse retiro. Eu tive que passar por um processo na vida, onde compreender que, de fato, eu sou filho de Deus e que o Senhor, que é Pai, que é Abba, Ele também me coloca, Ele me traz para perto, independente de que pai e mãe nos deixem de existir, não de propósito, mas por algum motivo. Salmo 27:10, não esqueça, Salmo 27:10. Ainda que pai e mãe os deixem, o Senhor nunca o abandonará. Então isso tem muito a ver com a minha vida e eu quero, de maneira bem simples, caminhar com você nesse sentido. Amém? Beleza? Peço também o silêncio, a concentração de vocês. Eu sei que é um tempo muito especial, muitos aqui ainda estão chegando no retiro, né? Tem gente que está achando ainda que está chegando, é ainda aquele processo de chamar a atenção de todo mundo, para todo mundo ver que você chegou. Tem aquela pessoa, né, que já quer ser a mais bonita do retiro, aí você está chegando, é 2 dias de retiro, você está assim já naquela pegada ainda assim de achar que você ainda está se ambientando, mas você já está no retiro. Fica aqui presente, viu? Não precisa provar nada para ninguém. Mas eu quero fazer um exercício com você. Alguém aqui já assistiu o filme Titanic? Muitos aqui não assistiram o filme Titanic, depois procura. Titanic foi o nome de um navio construído ali, mais ou menos entre o ano de 1910. Ele afundou em 1912, mas Titanic era o nome desse navio, que era muito grande, ele tinha quase 300 metros de comprimento, o maior navio da época, e vocês sabem que o Titanic, ele afundou, né? Ele naufragou porque ele colidiu com um negócio chamado iceberg. Olha aí, todo mundo tá ligado. Então ele colidiu com esse iceberg. E o iceberg é o quê? É um grande bloco de gelo que fica no meio do mar, no meio do oceano, longe, onde aqui em terra a gente não consegue avistar. O navio colide com o iceberg. E o iceberg, que é esse bloco, ou seja, imagina uma montanha, só que uma montanha de gelo. E a ponta da montanha, logicamente ela muito pontiaguda, ela raspa no casco do Titanic. O Titanic, ele passa arranhando o casco. E o que é que acontece? O navio, ao colidir, ele começa a abrir o casco e a água, o oceano, naturalmente devido à pressão, começa a ir para dentro do Titanic. O Titanic começa a ficar mais pesado. No que ele consegue ficar mais pesado, naturalmente a parte que vai recebendo uma maior porção de água vai começando a afundar e o navio começa a fazer isso aqui, ó. Num determinado momento, sabe o que é que acontece com o Titanic? Ele praticamente parte. E por partir e quebrar, o navio chega a naufragar totalmente. Até hoje, o Titanic é alvo de pesquisa, né? E essas pesquisas são documentadas e rendem muitas histórias, inclusive rendeu filme. Mas o que eu quero dizer é que o que me chama a atenção no Titanic, e no filme do Titanic também, eu fiquei bem assim curioso e fui atrás da história, pesquisar sobre várias coisas que falavam sobre o acontecido, o contexto da época. Uma frase chama a atenção na época porque uma pessoa disse que o Titanic era tão moderno, o Titanic era tão robusto que nem Deus poderia afundar o Titanic. Uma outra coisa que chama a atenção é que o Titanic, por ser muito grande e que afunda, o que me chama a atenção não é naturalmente o Titanic, mas é o que faz o Titanic afundar. E aí eu fui procurar mais, entender mais como é que um bloco de gelo se forma, é aquele bloco de gelo no oceano. E uma coisa muito legal que eu trago para a gente hoje aqui, o que eu quero introduzir com você, é que muitas vezes a nossa identidade é como aquele iceberg. Cerca de 10% do iceberg fica fora d'água, fica imerso, ele fica fora d'água, não é o que fica imerso dentro d'água. O que fica fora e é o que raspou o Titanic é mais ou menos 10% daquela montanha.
é como se fosse a pontinha dela. Imagina que aqui é o oceano, a linha do oceano, você está olhando aqui para mim e você está vendo e 10%, como se fosse isso aqui, fica do lado de fora. Mas 90% do iceberg fica imerso, fica dentro d'água. E muitas vezes isso tem a ver com como nós somos. Se a gente fosse um grande bloco de gelo que as pessoas conseguem ver de você, a maneira que você fala. Aqui talvez tenha alguém que é conhecido na escola porque é aquela pessoa muito engraçada, né? Talvez você é o cara conhecido na escola porque você é aquele cara que joga futebol, é muito bom no futebol. Talvez você é conhecido na sua sala porque você é aquele aluno que ama matemática. E você é conhecido porque você tira boa em matemática. Aqui em silêncio, a gente não vai contar nada para os pais de vocês, a câmera aqui, não vai, a gente nem está mandando para eles, não está nem assistindo. Quem aqui levanta a mão assim, bem baixinho, não é bom em matemática? Levanta só assim, ó, para ninguém ver. Olha aí, tem uns 4 milhões de pessoas. Mas quem aqui é aquela pessoa que na escola, quando tem evento esportivo, você ama e se destaca? Levanta a mão, ó, olha aí, eita, quer gente para mentir. Mas você é aquela pessoa que na escola, você é conhecida na escola porque você é aquela pessoa engraçada. Todo mundo ri das suas piadas. Quem é que tem coragem de falar? Olha ali, tá o pessoal corajoso, viu? O pessoal que se acha assim, né? Mas brincadeira. Mas as pessoas te conhecem pelo que elas estão vendo de você, talvez da parte de fora. Talvez você conhece o tio que pregou aqui, você conhece o pastor, você conhece a líder do GR, alguma coisa, porque você está olhando de longe, você está vendo aquele cara ali, ele tem um cabelo diferente, ele está com uma roupa assim, uma camisa diferente, ele usa uma sandália. Ah, o tio Rafisca ali é conhecido. Não, o cara ali ele surfa, o cara ali anda de skate. Ah, o cara ali ele se abraça com a árvore, ele gosta das plantas, ele gosta de tomar sol lá na duna, ele se alimenta de sol. Não, você tem uma imagem de mim que talvez equivalha aos 10%. Mas não necessariamente você me conhece. Você não sabe quais são os pensamentos que vêm na minha mente antes de dormir. Seus amigos conseguem conhecer aquilo que você pensa quando você está triste, quando você está angustiado. Na idade de muitos de vocês, eu era alguém muito safo, expert, alguém muito especialista em esconder tristeza. E muitas vezes a minha tendência até hoje é esconder quando eu estou triste. É minha tendência esconder que algo não está legal na minha vida. Sabe o que eu fazia? Brincava. Eu tirava onda, queria ser engraçado. Na idade de vocês, eu já tinha ganhado o campeonato pan-americano de mentira. Mentia demais. Eu já contei essa história aqui mais ou menos umas 480 vezes, eu inventei até o nome de um videogame. Chegaram lá na minha casa e os meninos da minha idade, tudinho tinha videogame. E aí eu gostava muito de videogame. Na minha época, né, no Antigo Testamento, não é da época de vocês, tinha um negócio chamado locadora. Aí a gente pagava, só quem é da minha época aqui é o Jerônimo, que tem mais ou menos aqui uns 28 anos, né, Jerônimo? Nós? 27 anos de idade, a gente. Aí, pastor de Hamiltons, a gente ia pra locadora, não era não? Pagava. E tinha locadora que se você derrubasse o controle, você perdia os minutos. Aí a gente ia pra locadora, alugava lá, jogava videogame. E eu lembro, cara, que a galera começou a ganhar videogame, meus amigos. Aí parar de ir na locadora. E quem é que ia na locadora? Um patinho feio, triste, desolado, ia sozinho na locadora. Mas o barato da locadora não é só jogar videogame, é a companhia. E aí a minha irmã, ela ia muito, começou a ir muito para os Estados Unidos. Minha irmã sempre trazia presente dos Estados Unidos. E eu sempre pedia para minha irmã, só que era muito caro o videogame, ela não trazia para mim de presente. Até que um dia eu tive uma ideia. Eu vou inventar um nome do videogame.
Aí botei o nome do videogame de Beat System. Vocês prometem que não vão contar para os pais de vocês não, né? Quando vocês voltarem. Aí falei que o videogame tinha 6 controles, 6. Eu botei logo, foi para voar as bandas na mentira. E aí o que foi que aconteceu? Eu falando pra galera, porque minha irmã de fato e de verdade, ela ia aos Estados Unidos passear e voltava com tênis, com bonecozinho do Mickey, alguma coisa assim. Quando a minha irmã ia pra lá, eu falava pra galera, não, minha irmã vai trazer um videogame pra mim. Aí veio essa ideia, contei do Beat System, 6 controles, imagine, um videogame parecia uma aranha. 6 controles, é mente. Aí o que foi que aconteceu? Eu jogava futebol, gostava muito de jogar futebol, e a gente tinha um horáriozinho para jogar futebol. E depois do racha, né, como a gente fala aqui em Fortaleza, no Ceará, muitos estados do Nordeste, fora a galera fala, né, pelado e por aí e tal, mas é perigoso. Aí a galera ia lá para casa para tomar água, e minha mãe já deixava uma água da torneira na geladeira, minha mãe era mal, viu? Aí deixavam água da torneira e a galera ia beber água lá em casa. E aí acabou o racha, eu fui primeiro para casa, não fui com a galera para a galera beber água, tava ali de boa, mas de repente, tran! A campainha toca. Quando eu abri animado, eu achava que era algumas pessoas, só não achava que era os atribulados meus amigos. Quando eu puxei a porta, a negada, cadê teu Beat System? Meu amigo. E aí, galera? Você não sabe o que foi que aconteceu, não. Meu cabelo ficou liso, meu olho ficou azul, fiquei branco na hora. Galera, eu fui tomado por um sentimento de ser assim, pego no flagra. Fora eu, não vou contar pra ninguém. Quem já passou por isso foi pego no flagra na mentira? Eita, que tem gente sincera, honesta, bonita, elegante e vulnerável. Galera, você que nunca mentiu, que tem uns anjos aqui, um pessoal aqui celestial que nunca mentiu, coisa boa. Gente, cuidado. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que eu estou contando essa história? Porque ser pego nessa mentira foi fundamental para eu lidar com parte desse impostor que vive dentro de mim, que quer se adequar ao meio, que pensa em ser validado pelas pessoas, amado, admirado pelas pessoas por alguma coisa que tem, não pelo que é, ao ponto de muitas vezes inventar uma mentira para me sentir parte, acolhido, amado, ou para suprir uma falta que eu tenho. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, compreendendo? Mas vai entender, o Espírito Santo vai revelar, em nome de Jesus. Eu fiz isso para me sentir aceito, para me sentir parte. Eu inventei uma história, coloquei essa história como algo meu, onde eu era o proprietário dessa história, mas na verdade era só um impostor. Vocês entendem? Era só alguém que estava tentando existir para se sentir amado, para se sentir querido, para ser quisto. O que é que eu e você podemos fazer muitas vezes para nos sentirmos amados e parte? Uma outra coisa que aconteceu na minha vida, os meus amigos todos foram praticar jiu-jitsu. Todo mundo fazia capoeira. Aí quem foi que ficou sozinho fazendo capoeira? Eu de novo. Coloquei minha mãe doida para me matricular no jiu-jitsu. Briguei com a minha mãe. Falei o que não deveria falar com a minha mãe. Ofendi a minha mãe. Cheguei a falar palavrão com a minha mãe, para minha mãe me colocar no local. Aí minha mãe me colocou no meu lugar, me deu um carão. Cuidou ali de mim com muito amor e força. Amor e força. Se é que você me entende. Mas o que eu e você somos capazes de fazer, falar, o que nós somos capazes de vestir, o que nós somos capazes de comer, o que nós somos capazes de dar like, o que nós somos capazes de postar,
para que a gente de fato se sinta amado, quisto e parte de algum lugar. Se eu puder começar com um texto das Escrituras, e eu vou aqui para ele agora, eu quero falar para você sobre João 1, 12 e 13. João capítulo 1 vai dizer assim: contudo, fala comigo, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem crê que é filho de Deus, levanta a mão. Glória a Deus. João 1, versos 12 e 13. Mas para tornar isso mais profundo, eu quero desafiar você, eu quero me desafiar também, a gente até o encontro mais uma vez com Jesus. A gente já está na presença de Deus, o Espírito Santo está no nosso meio, dentro do coração de muitos aqui, mas nós queremos nos encontrar com Jesus através de um texto, e depois eu quero continuar aplicando esse texto a respeito do nosso tema, a nossa filiação. Identidade tem a ver com a nossa filiação em Deus. Isso quer dizer o quê, tio? Que a nossa identidade começa quando você e eu nos identificamos como filhos de Deus. Nós cantamos sobre isso, que nós somos filhos amados. Mas será que você tem convicção e entende que você é um filho amado? Por quê? Porque isso vai mudar a maneira como você vive, como você ora, como você é filho dos seus pais. Isso vai mudar a maneira como você quer escolher futuramente, daqui a 38 anos, um relacionamento, não é não? Um namoro. Como você daqui a algum tempo quer casar. Quem aqui quer ser uma pessoa madura na vida? Levanta a mão. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Amém. Essa palavra aqui é para a gente mesmo. Eu quero ler com você João capítulo 4, versos 1 a 26. Tem uma história bem conhecida, onde Jesus se encontra com uma mulher. E essa história diz assim, se você tem Bíblia, pode ir anotando, faz isso, para que o seu coração e sua mente fiquem cativas ao senhorio de Cristo aqui nessa manhã. Verso 1 do capítulo 4 de João diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse quem batizasse, mas os seus discípulos. O verso 3 diz assim: quando o Senhor, sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por onde? Samaria era um povoado onde não necessariamente esse povoado era um inimigo profundo de quem era judeu, mas era um lugar evitado por judeus. Assim como os samaritanos evitavam os judeus, não era só o judeu que evitava o samaritano, era vice-versa. Era um local onde Jesus, por ser judeu, se ele fosse submetido apenas à sua cultura e não à vontade do Pai, ele não passaria. Mas o fato é que aquela mulher que ia se encontrar com Jesus não sabia que ela teria um encontro com Jesus, mas Jesus sabia que teria um encontro com essa mulher. Talvez você não sabia que mesmo no retiro você teria um encontro com Jesus, mas Jesus tem um encontro com você no retiro, amém? Amém. E a maneira legal é porque mesmo que a gente não marque a agenda de Jesus, ela não se baseia na logística, não se baseia na geografia. A agenda de Jesus nos surpreende e é por isso que nós vamos pegar esse exemplo como um exemplo de filiação e daquilo que Deus quer para a nossa vida. O verso 4, o verso 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá. Como era o nome da cidade? Sicá. Perto das terras de Jacó. Dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Qual era o horário? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. O que é interessante, gente? Muitas histórias de Jesus são histórias curtas, que se você ler não dá nem 2 minutos, às vezes lendo o texto, mas são histórias sobre a eternidade. As parábolas e histórias de Jesus são histórias curtas, mas que falam sobre a eternidade. Você entendeu?
Não subestime a leitura, não subestime o mapa, não subestime ter um momento com o Senhor, porque histórias de Jesus muitas vezes são histórias curtas, mas que falam sobre a eternidade. E Jesus perguntou para ela, naquele horário de meio-dia, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Olha só que interessante. Como é que essa mulher já identifica de cara que Jesus é um judeu? Talvez pela maneira de vestir, pela maneira de falar, talvez pela fisionomia. Você viu o tio Rafios, que é esse cara aí, por causa do dread, ele gosta de que tipo de música? De reggae. Talvez essa mulher olhou para Jesus pela vestimenta de Jesus e falou, esse cara é judeu. Ela identificou logo Jesus a respeito do seu aspecto cultural. E cultura são os nossos hábitos, os nossos pequenos hábitos que se transformam em hábitos duradouros. Vai dando para nós uma cultura, uma maneira de ser, uma maneira de estar no mundo. A mulher samaritana perguntou, e dizendo assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? O verso 10 diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Olha só que interessante. Esse horário de meio-dia não era o horário comum para as mulheres irem até o poço para tirar água. Geralmente ao amanhecer ou ao entardecer. Essa mulher vai num horário que ninguém vai, mas ela é surpreendida porque Jesus vai nos horários onde ninguém irão. Sabe aquele horário que você está triste? Sabe talvez aquele horário que você se pegou se sentindo solitário, solitária? Sabe aquele momento que você está vendo que o que você está fazendo não é legal, mas dentro de você tem uma vozinha dizendo assim, eu estou aqui. Jesus aparece em horários surpreendentes. Jesus aparece em lugares e em horários onde as pessoas querem se esconder. Mas Jesus tem essa capacidade de nos surpreender, em chegar em momentos onde a gente acredita muitas vezes que nós vamos passar ilesos, que o Beat System, o videogame de 6 controles, vai ser uma verdade que as pessoas vão acreditar, mas Jesus já sabe de tudo. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ela questiona, entendendo a história. Ela olha, ela sabe da história de um antepassado, de um ancestral chamado Jacó, e pergunta se Jesus é maior do que Jacó. Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. De maneira simples e direta. A nossa identidade, gente, quando ela tem como fundamento o ego, e diga-se de passagem, esse ego que toda hora fala alguma coisa para nós, que começa a conversar com a gente, e muitas vezes antes da gente chamar o ego para conversar. O ego, aquilo que tem dentro de nós, como a gente se sente e a gente fica se achando, como a gente se olha, como a gente se percebe. Olha só o que é que Jesus está dizendo, que se ela beber da água da vida, ela nunca mais terá sede. Que eu quero dizer para você que está aqui nesse retiro, que está aqui nessa manhã, você adolescente, os que fazem parte da Igreja Batista Central de Fortaleza ou não, aqueles convidados que você trouxe, você que está vindo para um retiro, um acampamento, primeira vez na vida, que eu quero dizer para você é que todas as vezes que você compreender que você precisa de algo, a resposta é Jesus. É claro que na prática você está precisando de dinheiro para pagar uma conta e você entende que é dinheiro. Mas o fundamento do porquê das coisas
sempre será Jesus, amém? Quando o seu ego sentir, ou você sentir que o seu ego está dizendo para você, a sua carne, como a gente vai falar biblicamente, vai dizer para você pecar, lembre-se que só Jesus pode saciar a sua sede. Talvez vão dizer para você que um beijo na boca vai resolver. Talvez vai ser dito para você que um namoro vai resolver. Mas antes de qualquer coisa, o que Jesus está se propondo é ser Senhor das grandes coisas e dos grandes planos, mas Senhor também das pequenas atitudes, amém? Você acha que uma pessoa que tem Jesus como o Senhor das grandes e pequenas atitudes, ela é uma pessoa legal? Sim ou não? Mas quando o Senhor não é, Jesus não é o Senhor das minhas pequenas ou grandes atitudes, eu vou te manipular. Eu vou mentir para você. Eu vou dizer para você que o que eu quero é sua amizade. O que eu quero é até orar. Muitas vezes a gente coloca até motivos e frases que gramaticalmente apontam para aquilo que é certo. Apontam para aquilo que de fato é necessário se nós somos cristãos. Não, a gente vai orar para saber a vontade de Deus. Mas a gente esquece de dizer, e principalmente, não sei se hoje em dia isso se aplica para os meninos que estão aqui, a gente está dizendo que quer orar, e uma coisa que a gente viveu como igreja durante muito tempo, o Atitude 434, que era um seminário de pureza sexual, a gente falava que os homens dão amor, ou seja, carinho, fala, presença, tempo, porque no fim das contas, eles querem conquistar o seu corpo. E as mulheres se permitem a ofertar e dar o seu corpo, porque no fim das contas elas vão desejar o amor, o carinho, a validação, o respeito. E muitas vezes, olha só, o que eu vou dizer são até coisas legais, mas o que eu vou fazer é diferente. Geração radical, nós estamos sendo convocados, acredito eu, a sermos uma geração que adora a Deus com o coração, amém? Amém. Com os nossos lábios, amém? Amém. Com as nossas intenções, amém? Amém? Mas acima de tudo, que adora a Deus com as atitudes. Eu fui alguém, na idade de vocês, que os meus lábios falavam uma coisa, mas por conta do impostor que vive em mim, eu me adequava, aí eu canto louvor. Aí eu digo a palavra gospel, eu digo a palavra do evangeliquez, se é que você me entende, mas a minha atitude era diferente. Entende? Que o Senhor aqui está falando para a mulher samaritana a importância de ter uma água que sacia, de ter algo que de fato e de verdade preenche. Só quem pode nos preencher é Jesus, gente. É Jesus. Ah, então não vou mais estudar não, porque quem preenche é Jesus. Nem preciso mais estudar, porque quem preenche é Jesus. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. 1 Pronomes 274, versículo 488. Não confunda as coisas não, não se faça de doido não. Adore a Deus com seus lábios, mas nós fomos chamados também para adorar o Senhor com as nossas atitudes. E é só a revolução de estar satisfeito no Senhor que vai derrubar o impostor que vive em nós. Porque o impostor que vive em mim vai te dizer uma coisa, mas vai fazer outra. O impostor que vive em mim vai te convencer de uma coisa com os lábios, mas com as atitudes vai pregar uma outra coisa. Jesus está dizendo para essa mulher que a água que ela deve beber é uma água para nunca mais sentir sede. E ele está falando de quem, Jesus? Dele próprio. Que agora ela não deveria mais buscar nas coisas terrenas, mas naquilo que está se apresentando diante dela como sendo a própria eternidade. O verso 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só a amplitude dessa água que Jesus está falando. Ela não tem, gente, só uma validação para o hoje.
ela tem uma validação para a eternidade. Essa água, ela é ampla, ela não mata a minha sede só no retiro. Galera, sim ou não, o retiro vai passar? Sim ou não? Sim. Você vai voltar para a escola, sim ou não? Sim. 2026 vai passar? Sim. Mas Jesus não passará, amém? Amém. Essa água não vai mudar, amém? Amém. Daqui a 10 anos, sua vida vai estar diferente. Vocês vão estar em outro acampamento. A galera vai estar no acampamento dos jovens. E aí a tendência natural é vocês quererem ser o bonitão das tapioca agora no acampamento do radical. Mas a água mudou? É a mesma água. Jesus é a fonte. Se você viveu o impostor no acampamento aqui hoje, lá no acampamento do Atos, dos jovens, não vai ser diferente. Se você vive um impostor aqui enquanto você é filho, quando você for pai, não vai mudar. Talvez você mudou o tipo de ciclo social, mas a água da vida que preenche é a mesma, é Jesus, amém? Amém. E daqui a 10 anos é essa água que vai matar a nossa sede, não é verdade? Não é o acampamento e nem o retiro que vai matar a sede. Não é o seu GR que vai matar a sede. Não é a sua roupa, não é seu cabelo diferenciado que vai resolver seu problema. Não é nem o dinheiro que você pode ter, nem a sua profissão. Quem aqui quer ser bombeiro? Ninguém. Olha, 4 milhões de pessoas. Alguém aqui quer ser engenheiro? Olha aí. YouTuber, alguém? Não, quero nem ver quem quer ser youtuber. Tô brincando, gente. Pode ser youtuber de teologia, né? Assim, né, pastor? Youtuber não é com propósito, tô brincando. Quem aqui quer ser médico? Ah, meu amigo, na idade de vocês, tá astronauta que queria ser, tô brincando. Policial, tem alguém que quer ser policial? Professor? Ei, temos que melhorar isso aí, pastor Hamilton. Preciso de ajuda. Vamos ter mais professores, viu, gente? Quem quer ser TikToker? Quero nem ver, peraí, quero nem ver, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês e que eu compartilhei muito aqui com os meus amigos que estão aqui, que eu vivi o ano de 2025, compartilhei a sala de aulas com muitos aqui. O objetivo da sua vida não é você ter sucesso, é você ter caráter. Amém? Amém. O objetivo da sua profissão não é para que você tenha um sucesso por conta da sua profissão, mas é para que você tenha sucesso por conta do seu caráter. Você pode ser um médico sem caráter. Você pode ser uma professora, uma enfermeira sem caráter. Eu posso até ser um pastor, um religioso sem caráter. Você pode ser um blogueiro famoso, milhões, festas, fama, tudo, sem caráter. O que Jesus está nos ensinando é abrir mão de um impostor, de uma imagem de sucesso. Quer seja o sucesso para cima ou para baixo. Porque a gente também coloca sucesso nas nossas crises às vezes. Mas que você e eu sejamos pessoas de caráter. Vocês falaram que querem amadurecer, não é não? Quem quer crescer? Quem ainda quer crescer? Quem quer ser maduro? Então vocês vão ser forjados a ter caráter, amém? O texto continua. E a mulher diz assim, ou Jesus diz assim, desculpa. O verso 14, 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A mulher fica interessada nessa água que Jesus está falando. E o verso 16 diz assim, ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. E aqui exige também uma reflexão. Ela pede uma coisa, Jesus fala outra. Jesus está talvez respondendo aqui a sua cultura também. Não era legal que um homem como Jesus estivesse sozinho naquele horário com a mulher. Mas Jesus tem uma capacidade de, numa pergunta, antes da pergunta não nos julgar, não nos condenar, mas Jesus quer chegar, sabe aonde? No nosso coração. Você está disposto a deixar Jesus chegar no seu coração aqui nesse retiro?
Jesus vai te fazer perguntas. Jesus vai fazer alguns chamados. Jesus pode te pedir algumas coisas. Porque Jesus tem a capacidade de alcançar o nosso coração. Para quê, tio Rafilski? Porque Deus quer trazer à superfície coisas que estão lá dentro. Porque o iceberg, a nossa identidade, aquilo que está fora e que as pessoas veem, isso é muito simples. Mas 90% do iceberg, aquilo que está dentro do mar, que o navio não viu, aquilo que está dentro de nós, que pode ser composto por medo, angústia, solidão, raiva, alegria. Pode ser composto também por amor. Pode ser composto também por carência. O que é que tem dentro de você que a olho nu, de longe, a gente não consegue enxergar? Aí Jesus traz aquilo que está dentro para fora. Jesus faz uma pergunta, na verdade faz um pedido para aquela mulher. Que aquela mulher fica atônita. Como assim? O cara está falando de água. E agora, em respeito, ele cordialmente fala assim: chame o seu marido. E olha o que o texto diz no verso 17: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Olha só que interessante. É esse Jesus que se coloca diante de nós, capaz de trazer para fora aquilo que está oculto, trazer para a superfície aquilo que está dentro de nós. O que é que Jesus precisa trazer para a superfície hoje? O que Jesus precisa trazer para a superfície aqui ao longo do retiro? E aí você tem 2 opções. Talvez você deve achar assim: andar com Jesus é perigoso, tio Rafilski. A gente anda com ele e ele consegue trazer para a superfície coisa que a ponta do iceberg, né? O meu andar, o meu jeito de ser, como as pessoas estão me vendo no retiro, como as pessoas estão, talvez você tentando numa tentativa cansativa de convencer as pessoas daquilo que eu e você não temos poder. Nós não podemos, gente, controlar aquilo que as pessoas pensam de nós. Talvez aqui algumas pessoas vão amar seu cabelo, outras não. Talvez algumas aqui vão achar legal seu jeito de andar, talvez outras não. E se você for se preocupar toda hora com isso, deixa eu falar para você, você vai viver um impostor. Você vai ser alguém que vai viver numa superficialidade de vida, porque toda hora o seu ego está falando para você e conversando com você que o foco da sua vida é se preocupar com a sua imagem. Mas o que nós aprendemos no livro Impostor que Vive em Mim é que a nossa filiação, o fato de nós sermos filhos de Deus, é onde está a nossa identidade. Amém? O fato de nós sermos alguém feitos com um propósito, e esse propósito está muito claro, onde Paulo olha para a história, Paulo se submete ao senhorio de Cristo, e Paulo, na inspiração do Espírito, escreve isso em Efésios, capítulo 2, no verso 10. Paulo diz que nessa filiação que nós temos, agora nós temos um projeto de vida, nós temos um propósito de vida, a fim de que o impostor que vive em nós, ele seja toda hora calado, ele seja silenciado. Eu creio que nesse retiro também é uma oportunidade de você sair daqui compreendendo que você, no poder do Espírito, pode silenciar o impostor que vive dentro de você, amém? Você pode dizer para ele que quem tem autorização para controlar a sua vida é o Espírito Santo. Por mais que a sua mente, deixa eu falar uma frase aqui radical para vocês, a mente mente. A mente de vocês, a minha mente fica contando uma coisa toda hora pra gente. Muitas vezes que a gente é especial demais. Outras horas a gente é ruim demais.
E parece que a gente fica brigando achando que a solução, e o livro traz um pouco disso, achando que a solução é olhar pra a gente ter munição na vida, a gente ter fundamento na vida para dizer assim, eu sou um sucesso. Mas outra hora esse mesmo ego ferido está dizendo assim, eu sou um fracasso. Na minha vida, eu, muitas vezes, estava muito mais viciado em dizer para mim mesmo que eu era um fracasso do que dizer que eu era um filho amado de Deus. Efésios 2:10 diz, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Por que a gente é criado em Cristo Jesus? Porque a nossa natureza não é só adâmica agora. Adão pecou, sim ou não? Eva também, sim ou não? Adão disse não para aquilo que Deus disse para ele obedecer. E agora em Cristo Jesus nós temos o poder de dizer sim para Deus. Por conta de quê? Paulo vai nos explicar em Romanos. De um negócio chamado Espírito, que é o nosso poder capacita. Tio Rafinhos quer dizer que o Espírito Santo de Deus vai me dar poder para vencer a minha carne? Sim, e quem crê diz um amém. É o poder do Espírito Santo de Deus para que eu e você vençamos esse impostor. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. É o seu projeto de vida é esse. O meu e o seu projeto de vida para que a gente vença o impostor é entendermos que em Cristo Jesus agora nós somos filhos de Deus, amém? Eu e você somos filhos, mas temos esse adversário, esse impostor em nós. Voltando para o texto, olha o que Jesus nos ensina. Quando a mulher diz que ele é um profeta, ela diz no verso 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Nós temos aqui uma declaração, gente, histórica, porque ela vai falar agora sobre os nossos dias. Essa declaração fala para mim e para você que estamos nesse retiro aqui hoje, porque já chegou o tempo que eu e você não precisamos ir para o monte A ou para o monte B, não é verdade? A gente não precisa do cabelo A ou do cabelo B para adorar. 23, o verso diz... No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem, gente? O Abba. A palavra Abba, que vai dar um tom carinhoso para o Pai. Olha só como Deus está se revelando por meio de Cristo Jesus, está dizendo que esse Deus, Ele é Pai, gente. Se Deus é Pai, as tuas atitudes têm a ver com aquilo que o Pai quer para você? Sim ou não? Tuas atitudes têm a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida. E Deus é o seu Pai. Já chegou a hora que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só que detalhe. Em espírito e em verdade. Mas qual é a minha tendência? Mentir. Nós vamos adorar o Pai em espírito e em... Mas com a minha tendência me esconder. Nós adoraremos o Pai em espírito e em... Verdade. Mas a minha tendência é ficar distante de Deus, distante do Pai. Gente, nenhum relacionamento longe do Pai, nenhum relacionamento onde eu e você queremos assumir o compromisso de ficar distantes dele, é um relacionamento que vai nos trazer vida. Lucas 15, Jesus conta uma história de um filho que pede a sua parte da herança. Aquela história conhecida como a história do filho pródigo. Todo mundo lembra? O filho lá que pede a sua parte, ele vai para onde? Para longe. E depois de muito tempo, gasta tudo, curte a vida, ele chega a desejar comida, algumas traduções, as alfarrobas, que eram as comidas que os porcos comiam. Raimundinho dos Queijos, deixa eu te falar uma coisa.
Essa declaração nos ajuda a entender que a nossa humanidade, ela pode se degradar tanto, a gente pode ficar tão distante de ser humano, que a gente pode desejar, chegar ao ponto de desejar aquilo que não é para o humano. O pecado faz isso conosco. O pecado estraga a nossa vida. O pecado, que uma vez salvos e filhos, pode apontar para a nossa necessidade de Jesus quando vivemos alimentando o impostor que vive em nós. O pecado vai nos fazer desejar tudo aquilo que não agrada ao Pai. Mas é nesse momento de crise, nesse momento de fundo de poço, que o filho lembra que ele tem um pai. E ele lembra que até os empregados, aqueles que não têm uma relação com o pai de filiação, aqueles que trabalham para o pai dele, aqueles que só têm uma relação de comércio, se lembre de uma coisa: a palavra de Deus nos diz que no coração de Satanás, lá no céu foi encontrado comércio. Você não foi chamado por Deus para ser um filho de Deus que faz comércio, ou seja, que a sua relação com as pessoas é baseada na troca. Você foi chamado por Deus para ser um filho que faz negócio. E eu não estou falando de dinheiro, vocês me entendem? Eu estou falando que quando nós fazemos negócio, nós olhamos para o irmão que está carente, precisando de algo, e nós fazemos o quê? Isso aqui é a chave do meu carro. Um irmão chegou para mim uma vez e falou assim: Rafilski, cara, tu pode se encontrar comigo lá no Iguatemi, 8 horas da noite, quarta-feira? Eu falei: cara, eu vou tocar no evento, toca até 7h30, mas é perto do Iguatemi, a gente pode ir lá. Bicho, vai lá que eu tava querendo falar contigo um negócio sério, né? E o cara falou isso de manhã e esse dia eu tava caído assim na ansiedade. Aí eu, desde manhã, tava com aquilo na cabeça. Aí mandava mensagem para ele: que foi, irmão? O que é que tu quer falar, mas foi o que aconteceu? Aí ele: cara, é porque envolve outras coisas, né? Eu não queria falar aqui, tá um negócio sério. 8 horas da manhã eu mandei essa mensagem para ele. Meio dia que foi que eu fiz? Liguei pro irmão, o irmão não atendeu, ó. E dentro de mim, ó, aquela ansiedade. Para resumir a história, cheguei lá no Iguatemi com o abençoado, aí o abençoado: cara, vamos ali no estacionamento que eu preciso pegar um negócio do meu carro, e a gente come ali alguma coisa depois. Aí fui com ele andando, aí ele falou: ei, Rafis, tu lembra uma vez, cara, que tu falou que não sei por que tu queria um carro vermelho? Aí eu lembro, mancho, não tinha nada a ver com política não, né? Não tinha nada a ver com política não. Pois é, mancho, eu tava vendo ali, mancho, aí eu olho assim pra tua correria e tal, tu tá sem carro, não sei o quê. E aí, meu irmão, aí vi um carro vermelho, ó, mancho. Aí, quando eu olhei pro lado, tinha um carro vermelho. Aí ele me deu a chave. E o que é que eu tô querendo dizer pra ti? Que eu fui abençoado por um irmão, porque o irmão não tá me abençoando por comércio. Ele entende que eu e ele somos filhos do mesmo pai. E que nós agora lidamos com negócios que não são dessa terra, são do céu. E por sentir no coração que eu precisava de uma ajuda. Talvez o que eu estava precisando era de uma escola melhor para os meus filhos. E ele podia pagar uma escola. Talvez o que eu fosse precisar era de uma cesta básica, umas compras. E aquele cara poderia me abençoar, mas naquele momento da minha vida, aquele cara nem sabia. Eu estava orando por um meio de transporte que me desse uma melhor capacidade de locomoção. Chora, Satanás. As brincadeiras à parte é para te dizer que quando somos filhos de Deus e não estamos numa vida baseada no impostor, eu não vou olhar para você e você não vai olhar para mim para você alimentar o impostor que vive em você. Isso é natural. Você quer ser visto pelas pessoas como bonito, não é não?
Aí a gente não consegue, muitas vezes, eu era assim. Quando eu não conseguia chamar a atenção de um jeito, eu queria chamar a atenção de outro. Aí ficava fazendo piada, batendo nos outros, brigando com os outros, batendo nos outros. Eu ia fazer tudo, aí jogava bomba nos cantos. Cheguei até a surfar no trem. Antes de surfar na água, era surfar no trem. Subia no trem, o trem passava em frente à minha casa, o que é que eu fazia? Subia no bicho, mas um bando de marmotoso, para lá dizer que era muito doido. Porque tinha umas cremildas lá onde eu morava que achava bonito. Umas moças. Eu estou chamando de cremilda. Porque o meu impostor está toda hora dizendo o que é que eu tenho que fazer para agradar. Mas quando eu e você descansamos no Senhor, e como aquela mulher que se encontra com Jesus, meio-dia, sabe por que ela foi meio-dia? Que ela não queria ser vista por ninguém, ela não queria falar por ninguém, porque tinha segredo sobre a vida dela, que a pior coisa que poderia acontecer naquele dia era alguém descobrir que aquela mulher já tinha sido uma mulher envergonhada pela vida, aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher que socialmente não era aceita pela sua condição, aquela mulher que não queria ver ninguém depois que ela tem uma revelação e entende que Jesus é profeta. Sabe o que é que ela faz depois? Volta para a cidade para quê? Para falar para todo mundo que ela tinha reconhecido quem era o Cristo. E se você entendeu essa palavra, se você reconhece que Ele é o Cristo, se você compreende, eu quero te dizer, meu irmão, que a minha e a sua identidade nasce da filiação, não nasce da sua performance com Deus. Nasce da profundidade da sua relação com o Abba. Mas eu te pergunto, será que você hoje pode crer, acreditar, pela fé, que você é filho de Deus? Pela fé. Não espere um sentimento assim bom do seu coração agora. Tipo uma água gelada. Você tomou, saiu da brincadeira aí. Não, é pela fé. É crendo. Não, tio Afis, mas eu quero ser do meu jeito, certo? Mas como é que é o jeito de Deus? Como é que é o jeito dele sobre você? Porque Deus é Abba. E ele transfere, gente, essa intimidade que ele tem com as pessoas que ele ama, com as pessoas que ele encontra no coração e que ele traz aquilo que está dentro para fora. E você não precisa ser os 10% do iceberg, mas você agora não precisa mais mentir sobre aquilo que você tem dentro de você. Ele está te chamando para ficar, para sair dessa bipolaridade. Eu não estou falando aqui da contingência psíquica, tá? Do adoecimento, do transtorno. Mas esses dois polos, esse pêndulo entre sucesso e fraude. Fora eu, tem alguém que acha que a vida é só isso? Mas que um dia você é um sucesso, outro dia você é uma mentira. Um dia, sucesso, sou crente, eu louvo, eu canto, eu sirvo. Outro dia é mentira, eu pequei, eu menti, eu fui fraco. Parece que eu e você vivemos nesse pêndulo. Um dia, sucesso, tem um menino gostando de mim. Ele está querendo alguma coisa comigo. Ele disse que eu era bonito. Diz outro dia, sou feia. Meu rosto não está do jeito que eu quero. Minha barriga não está do jeito que eu quero. O cotovelo não está do jeito que eu quero. Meu lábio não está do jeito que eu quero. Olha aqui a minha cara. Meu Deus, está palestrando naquela rua toda assim. Meu Deus, não sei o que. Olha meu cabelo. Mulher, olha aqui. Hoje em dia está assim. Eu chego na academia e tem uns meninozinhos, Raimundinho dos queijos, se olhando no espelho assim, ó. Aí eu falo, vai. Ele, para bater foto das costas. Aí meus amigos ali que me conhecem ali da escola, eu passo ali, a minha, sei lá, tem 10 anos de idade, 9 anos de idade. Mulher, olha aqui meu cabelo, mulher. Meu Deus, tá destruído, mulher, olha isso aqui, mulher. Mulher, olha isso aqui, meu cabelo destruído, olha aqui. Eu vi duas meninazinhas, meu filho, falando da espinha uma da outra, que deu foi pena, viu? Eu fiquei mal, eu fiquei doente naquele dia, eu fiquei doente. Gente, as meninas tão lindas. A bichinha fofa dizendo, pô, eu queria que fossem minhas filhas. Mas eram, não, tem um corpo todinho, né?
o corpo todinho da pessoa, não, elas estão mirando aonde? Na espinha. Aí uma outra falou assim, mulher, olha essa... E eu gostei da cearensidade da menina. O aspecto cultural me cativa, é forte para mim. Ela falou assim, mulher, olha essa espinha, tá parecendo a duna da Sabiaguaba, olha o tamanho. Mexe comigo. Mas, gente, parece que você e eu estamos vivendo a nossa vida só para isso. Só para se sentir um sucesso, né? Hoje eu estou sem espinha, então tá um sucesso. Olha meu cabelo, não tá o cabelo assim, meu Deus. Tomara que eu não chegue em nenhum canto e escute vocês falando, mulher, meu cabelo tá igual ao tio Rafis, não quero. Se eu escutar isso, eu repreendo em nome de Jesus, viu? Digo logo, para trás de mim, Satanás, presta atenção na tua vida, vocês, viu? Mas será que a nossa vida é só isso? Tô bonito, tô feio, tô rico, tô pobre, tô legal, não tô. Ou é sucesso ou é fraude. Tô mentindo, não tô. Jesus quer nos libertar disso, porque Ele é a água da vida. E essa água da vida nos ajuda a viver aquilo que o livro nos ensina sobre compreender a bondade de Deus nas Escrituras. Deus se compara, gente, a uma mãe que nunca se esquece do filho. Isaías 49:15 diz isso. Em Lucas 15, Jesus é aquele pai que corre para te abraçar. Jesus é aquele pai que corre para, em perdão, abraçar um filho que fugiu, um filho que saiu de casa, um filho que se rebelou. E Jesus é aquele que se coloca à disposição para dar um abraço. Ei, meu querido e minha querida, Deus é esse Deus que é pai e que está disposto a me abraçar. Qual é a sua dor? Não existe nenhuma dor que Jesus não possa acolher, que Jesus não possa ser referência. Tio, mas quando Ele me abraçar, será que a minha dor vai acabar? E isso pode estar revelando uma idolatria no seu coração. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Quem aqui quer ser amado por Deus? Muita gente quer ser abençoado. Mas você quer a bênção de Deus que Ele tem para você, ou você quer que Ele lhe abençoe com a bênção que você quer? Você quer ser amado por Deus para você se sentir do jeito que você quer? Ou você quer ser amado por Deus para você ser parecido com Ele? Deus não escolheu a sua vida para ser uma performance. Deus escolheu a sua vida para que a sua vida revele a vontade do... Quando as pessoas olham para você na escola, elas veem a sua vontade e a vontade do Pai? Quando elas olham para você lá no seu bairro, a galera do condomínio, elas olham a vontade do Pai? Elas olham que você é obediente ao Pai da terra, pelo menos? Eu e você fomos chamados para viver intensamente o amor do Abba, porque agora nós somos invadidos por essa ternura profunda, que não é apenas entender a justiça e a soberania de Deus. Nós precisamos compreender isso, mas nós precisamos também compreender que nessa justiça e nessa soberania Ele escolheu nos amar. Amém? Não sei se vai ter mais um momento de louvor. Vai ter mais um momento de louvor, Andrezinho? Não? Tá tudo certo? Vamos cantar uma música aí, vamos? Queria te convidar para ficar de pé e fazer dessa canção uma oração, se esse é o seu desejo. Quem entendeu essa palavra aqui, levanta a mão. Dá um glória a Deus aí se você entendeu. Essa canção se chama Colisão. E eu não sei quem de vocês está disposto a colidir, a bater de frente consigo mesmo. Eu não sei quem de vocês tem disposição para entregar ao Senhor seus desejos, seus planos, que são legítimos. Mas se você acreditou nessa palavra e diz assim: eu quero, Jesus, entregar meus planos, os meus desejos, eu quero entregar a minha identidade a Ti. Fecha os teus olhos aí. Ora comigo essa canção. Mas, Pai, nós te pedimos que essa canção também venha como ensino profundo.
Que os nossos corações nessa hora tomem decisões de ofertar a nossa vida a Ti. Abba, Paizinho querido, nós queremos também desfrutar da Tua paternidade, Senhor. Nós somos filhos Teus. Nós queremos desfrutar da Tua presença eternamente nas nossas histórias, Senhor. Paizinho, sê conosco, porque nós precisamos de Ti. Não há nada que nós possamos fazer que vai diminuir a nossa necessidade da Tua bondade. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Vai no íntimo do nosso ser. Abre a nossa mente e o coração, Senhor, para que sejamos de fato filhos Teus, Senhor. Em nome de Jesus. Se você conhece ou quer cantar essa canção, entende isso, faz dela a sua oração ao Senhor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal que há em mim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Valeu, viu, Jefferson? Ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez e viver pra Deus. Vamos cantar isso mais uma vez. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal que há em mim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, mas se conhecer, preciso viver. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Mais uma vez. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém, Deus nos abençoe. Uma boa continuação de retiro para vocês.